Jeremias capítulo 1 diz assim, a partir do versículo 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não digas que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Amém? Até aí, glória a Deus. Um texto já muito conhecido pela igreja, não é verdade? E eu adoro pregar sobre Jeremias, sobre essa passagem, sempre fala muito comigo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os propósitos do Senhor, os planos de Deus, né? E aqui Jeremias, ele foi um grande profeta, amém? Um grande profeta usado por Deus. E aqui ele estava no início da sua jornada, no início da sua caminhada com Deus. Deus aqui está iniciando a vida ministerial dele, está falando com ele as primeiras palavras acerca de quem ele seria, a respeito do seu ministério, a respeito dos planos e propósitos que Deus tinha para a vida dele. Então aqui o Senhor, ele fala muitas coisas, tem muita coisa aqui que o Senhor fala com Jeremias a respeito do futuro dele, a respeito do chamado dele, do que ele tinha que fazer, né? Deus também junto acalma ele, fala: olha, eu sou contigo, não tenha medo, muitas adversidades virão, mas eu sou contigo, continua. Então aqui o profeta, ele já desde cedo já é advertido que muitas coisas iriam acontecer na vida dele, que durante a caminhada dele, ele iria passar por muitas coisas, e não é muito diferente na nossa vida, amém? Não é muito diferente de nós, discípulos do Senhor Jesus, amém, amados? Então aqui, Deus fala muitas coisas interessantes a respeito dele, a respeito desse profeta. Deus fala: olha, existe um plano para a sua vida, existe um propósito para a sua vida, como também existe um plano e um propósito para cada um de nós. Eu sei que você já sabe disso. E esse plano, esse plano como igreja do Senhor, é que cada um de nós façamos o que o Senhor deseja, é o que a gente viva segundo a vontade de Deus. É claro que muitos de nós não são chamados como profetas, né? Muitos de nós não possuem esse mesmo ofício que Jeremias recebeu aqui. Foi algo bem específico, né? A Bíblia diz aqui, nós lemos que desde o ventre o Senhor já tinha escolhido, separado Jeremias para ser um profeta dele nas nações, amém? Então aqui a gente já vê um plano, algo para poder ser executado através da vida de um homem, de uma pessoa. E Jeremias, então aqui ele estava vivendo os planos, os propósitos do Senhor, amém, amados? Só que existe uma questão, existe algo que a gente precisa entender, porque a gente precisa permitir esse agir de Deus nas nossas vidas. A gente precisa permitir
que o Senhor haja através de nós, amém? Não é nada automático. Mas Jeremias aqui, ele estava vivendo os planos de Deus. E você que já conhece a Bíblia, que já leu o livro do profeta Jeremias, você sabe o que aconteceu com ele, as várias situações que aconteceram durante o exercício do seu ministério profético, né? Muitas coisas, muitas adversidades, muitas coisas interessantes aconteceram com esse profeta. Mas Jeremias, ele estava então vivendo aquilo que Deus tinha falado que ele iria viver. Ele estava vivendo então os planos, os propósitos de Deus. E vivendo isso, ele foi preso várias vezes, né? Jeremias, ele estava, certa ocasião, ele passou por algumas dificuldades. Dentre elas, passou fome, passou frio, foi jogado em uma cisterna e ficou lá alguns dias, quase morreu lá, atolado no barro lá. Alguém foi lá e salvou ele e o ajudou. Pessoas acusando ele de ser falso profeta. Você é falso profeta, você é um mentiroso. E ele fazendo a vontade de Deus, e ele cumprindo os planos e propósitos do Senhor. Enfim, mas isso não o fez desanimar, amém? Isso não fez ele parar. Nada disso o desanimou, nada disso interrompeu a caminhada dele, nada disso parou o seu exercício profético, nada disso, nenhuma situação, nenhuma dificuldade. E amados, por mais que ainda esteja difícil, que situações cheguem e nos peguem de surpresa, nada disso pode paralisar, amém? A igreja do Senhor, nada disso, nem as nossas dúvidas, nada vai paralisar os planos que o Senhor disse para a nossa vida. Nada vai interromper os propósitos do Senhor nas nossas vidas, nada vai interromper o que o Senhor possui para nós aqui também, juntos como igreja do Senhor. Você pode dizer amém? Glória a Deus, você concorda comigo? Aleluia. Nós sabemos que a palavra do Senhor, ela diz assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, né? E isso ainda nos incentiva mais ainda a continuar, a perseverar firmes, fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Aqui ainda em Jeremias capítulo 1, Deus, ele fala 3 palavras-chave com esse profeta Jeremias. Ele fala assim, no versículo, a partir do versículo 5, ele fala assim: eu te conheci, eu te escolhi, eu te separei, eu te designei. Eu te escolhi, eu te separei, eu te designei. Ou seja, eu sei quem você é, eu separei você e agora eu estou constituindo você para você poder fazer algo. Deus falou, eu te conheci, ou seja, está falando de um relacionamento íntimo, de intimidade de ambas as partes ali. E amados, como será que está a nossa intimidade com o Senhor? Será que o Senhor possui fácil acesso aos nossos corações, aos nossos planos? Você conta as suas dificuldades ao Senhor? Sabe por quê? Porque em Filipenses capítulo 4, verso 6, diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os seus pedidos, pela oração e pela súplica, com ação de graças. Amém?
É claro que o Senhor sabe de como está o nosso coração, mas é o nosso dever, a gente precisa externar isso, a gente precisa orar, a gente precisa clamar, falar com o Senhor: Senhor, eu estou assim. Senhor, eu sei que o Senhor sabe, mas meu coração está assim. Senhor, a minha casa está assim. Senhor, eu estou assim. Sabe, a gente falando essas coisas com o Senhor, é assim que vem a intimidade. A intimidade, a conversa, o relacionamento, ele é aprofundado dessa forma. Então o Senhor fala: eu te conheci. Fala: eu te escolhi, quer dizer, fala sobre intimidade. Ele fala: eu te separei. Isso fala de quê? Fala daquilo que nós cantamos aqui. Fala de santificação. Como nós precisamos, amados, nos santificar, buscar a santidade, nos aperfeiçoar nisso. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem, porque está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Amém, amados? A santidade, ela depende muito do conhecimento que nós possuímos do Senhor. A santidade depende muito da nossa intimidade. A santidade depende muito do que nós conhecemos sobre o temor do Senhor. Amém? Ele ainda diz: eu te designei. Ah lá, não falei, ó? Aleluia, glória a Deus. Ele fala: eu te designei, eu te comissionei, ou seja, eu dei uma missão para você, como o Senhor também deu uma missão para você. Como o Senhor te deu para Jeremias, Ele, tenho certeza que deu para você um chamado, uma tarefa, uma missão. Cumpra, execute isso. Amém? Talvez seja muito menos complexa do que foi aqui com Jeremias. Talvez seja muito mais simples do que foi o chamado de Jeremias. Mas em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26, o apóstolo Paulo, ele fala: irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Amados, se Deus chamasse os capacitados, eu não estaria aqui. Se Deus chamasse os mais preparados, eu também não estaria aqui. Se Deus chamasse os mais eloquentes, aqueles que falam bem, aí que eu não estava aqui mesmo. Era aí que eu não estava aqui mesmo, porque condição nenhuma eu teria. Amém? Mas porque uma vez eu disse: Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou aqui disponível para poder fazer o que o Senhor deseja. Aí Ele faz o que Ele quer. Amém? A responsabilidade é dEle. E glória a Deus, eu só preciso de uma coisa: coragem. Eu só preciso de uma coisa: eu vou, eu faço. Eu sei quem eu sou, eu sei que não é através de mim mesmo. Amém? Mas muitas coisas na nossa vida só precisam de coragem. Tem muitas coisas na nossa vida que só precisa de coragem. A gente só precisa ter coragem para ir lá e fazer. Às vezes a gente cria um tanto de coisa: mas eu não sou isso, eu não tenho aquilo, eu não sei. Não, meu irmão. Quantas vezes na palavra de Deus o Senhor fala: seja forte e seja corajoso, tenha coragem. E amados, coragem é uma coisa que vai faltar nos últimos tempos. Coragem para poder viver o Evangelho, coragem para poder sofrer oposição e continuar ali firme, coragem para sustentar a fé, coragem para poder vir à igreja, passando por dificuldades, coragem para poder trazer os dízimos,
Muitas vezes, amados, a gente só precisa de coragem para poder fazer o que o Senhor deseja, amém? Por quê? Porque quem vai fazer é Ele. Agora, como eu falei, a vontade do Senhor não é feita de forma automática, nós precisamos permitir, amém? A gente precisa dizer o sim para o Senhor: Senhor, sim, eu vou, eu faço, eu sou o teu servo, eu estou aqui, mas eu não vou me acovardar, porque o Senhor não me deu espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Vocês estão aí ou não? Deixa o Senhor te encher de coragem, deixa o Senhor te renovar, deixa o Senhor te fortalecer, seja fortalecido em nome do Senhor Jesus. Esse foi o chamado de Jeremias, mas ele precisou, amados, ser capacitado para isso, para poder viver o que ele teria que viver, fazer o que ele teria que fazer, suportar e vencer todas as suas aflições, todas as dificuldades que viriam sobre ele. Eu te garanto que se Jeremias estivesse na força dele, se Jeremias não tivesse ali ouvidos espirituais para poder ouvir a voz do Senhor falando com ele, olha, ele teria desistido, viu? A primeira decepção, calúnia, a primeira prisão dele, frustração, ele já não quer saber mais disso não. Mas como ele ouvia o Senhor, e ele dizia: a palavra do Senhor veio sobre mim. Que mistério é esse, né? A palavra do Senhor está vindo sobre você hoje, do mesmo jeito. Você crê ou não? Você só precisa manifestar a fé, ter coragem para poder enfrentar os seus medos, coragem para vencer, porque a vitória, você sabe qual é a vitória que vence o mundo? A nossa, hein? Isso aí, a nossa fé, glória a Deus, a nossa fé, amados. Vocês estão aí? Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Aquele, amados, que nos chama, ele nos capacita. Ele nos capacita. Sabe o que Deus declarou sobre a vida de Jeremias? Que o fez capacitar, que o fez capaz de suportar e viver tudo o que ele viveu? Lá no versículo 18 do capítulo 1, o Senhor diz assim para ele: e hoje eu faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes, o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão. Olha só que palavra, hein? Pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Meu Deus, ele já fala: olha, eles vão lutar contra você, mas não te vencerão. Ou seja, ele está falando: você vai vencer, Jeremias. Ele está falando: você vai vencer, você vai passar por lutas, mas ninguém vai te vencer. Por quê? Porque eu o protegerei, eu vou estar contigo, eu vou te guardar. Amém? E esse profeta, ele foi tão conhecido e famoso na história, que nos tempos de Jesus, Jesus chegou até a falar: peraí, quem dizem que eu sou? Aí eles disseram: uns dizem que o senhor é Jeremias. De tão conhecido que esse profeta foi, ele recebeu uma capacitação especial para poder viver o que ele precisava viver. Amém, amados? Eu tenho certeza que também você recebeu uma capacitação especial para aquilo que você precisa viver, para aquilo que você precisa enfrentar na sua vida. Cada um aqui enfrenta algo, cada um aqui nasceu em uma família, vive algo diferente, né? E junto com isso, existem várias dificuldades também, dúvidas, mas você vai vencer, amém? O Senhor está te capacitando para isso, você está aqui na igreja por isso, para poder ser capacitado a vencer, amém? Glória a Deus por isso.
Quero te dar aqui um outro exemplo de um homem que foi chamado por Deus, tipo como Jeremias também, o apóstolo Paulo. Ele precisou desconstruir muitas coisas em sua vida para poder construir algo de Deus. Olha que interessante. Na carta que ele escreve aos Gálatas, capítulo 1, a partir do versículo 13, abre comigo aí para você também poder ler a palavra do Senhor. Gálatas capítulo 1, a partir do versículo 13. Diz assim: vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade. Eu era extremamente zeloso das minhas tradições dos antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar para Damasco. Amém? O que o apóstolo Paulo está falando aqui nessa carta aos Gálatas? Ele dizia: olha, antes de conhecer Jesus o Senhor, antes de Jesus se revelar a mim, eu era judeu, mas eu fazia as coisas do judaísmo com muito zelo e cheguei até a perseguir a igreja, que eu queria destruir a igreja de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fazia, né? Eu superava a maioria dos judeus da minha idade, porque eu era muito zeloso às tradições, aos antepassados. Mas aí ele começa a falar: mas Deus me separou desde o ventre. Igual Jeremias, ele fala: mas Deus me separou desde o ventre e me chamou por sua graça. E quando chegou ali o momento, ele revelou o seu Filho em mim para que eu anunciasse. E ele disse: eu não fui perguntar a ninguém o que eu tinha que fazer, não. Por quê? Porque eu já tive a revelação, eu já tive o conhecimento do Filho. Eu acho tão impressionante isso, porque ele diz: eu não fui falar com Pedro, eu não fui falar com Tiago, eu não fui falar com João, eu nem subi para Jerusalém. Por quê? Porque eu tive a revelação ali, Deus falou comigo, e eu sei quem falou comigo, e eu já sei qual seria a minha missão: anunciar a Cristo, anunciar Cristo entre os gentios. Eu acho muito interessante esse paralelo entre Jeremias e o apóstolo Paulo, porque o apóstolo aqui, o discernimento dele foi muito rápido. Ele já não era jovem. Jeremias descobriu isso quando ele era muito jovem. O Senhor o chamou quando ele era muito jovem. Ele fala: Senhor, mas eu sou muito novo, eu não sei ainda falar, eu sou imaturo. Porém o apóstolo Paulo não. O apóstolo Paulo descobriu esse chamado, ele compreendeu essa revelação. O Senhor se revelou ao apóstolo Paulo quando ele era já mais velho, quando ele já tinha feito muita besteira na sua vida, ele já tinha perseguido a igreja, já tinha prendido muitos cristãos, corria atrás de autorização para poder prender e atrás e machucar aqueles que serviam a Cristo, como no caso de Estevão. Mas apesar de ser velho, Paulo não entendeu isso tarde demais. Ele teve muito tempo para poder ainda cumprir e fazer o que Deus queria para ele. Amém? Ele não ficou se lamentando, mas agora ele estava aqui conhecendo a verdade. Ele conheceu Jesus, o plano de Deus na sua vida. Então começou a acontecer. Ele entendeu ali que existia um novo propósito para a sua vida, que era o quê? Anunciar o Evangelho,
que era pregar Jesus. E na carta que ele escreve para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 11, eu vou ler para você. Fala assim: para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Amém? Eu acho o mais interessante é quando ele fala: eu não me envergonho do evangelho. Caba corajoso era esse cara, apóstolo Paulo, corajoso, viu? Fala: eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido, ou seja, eu tenho certeza, eu sei quem é esse Deus, eu sei quem é Jesus que me chamou, eu sei quem falou comigo. Como que a gente precisa dessa certeza? Quem é que te trouxe à igreja hoje? Foi o Senhor? Foi o Espírito Santo? Você veio aqui por quê? Foi o Senhor que te trouxe? Foi Jesus? Foi o amor a Deus? Foi o Espírito Santo? Ou você já veio logo no automático? Não, domingo eu tenho que ir à igreja. Ou você veio porque você... eu vou adorar o Senhor. Eu vou ouvir a palavra do Senhor. Você sabe em quem você tem crido? Eu sei em quem tenho crido. Esse é um dos maiores desafios para a igreja do Senhor, hein? Conhecer a Deus, saber em quem ela crê, saber em quem tem crido, porque o nosso Deus é grande, nosso Deus é grande, nosso Deus é soberano, Ele é poderoso, e a igreja do Senhor precisa saber em quem ela crê. A igreja do Senhor precisa saber quem é o Deus que a chamou. Você sabe quem é o seu Deus? Quero colocar a sua fé em prática. O Espírito Santo hoje está desafiando a sua fé, para que você coloque a sua fé em prática, para que você realmente saiba em quem você tem crido, quem é o seu Deus, em quem realmente você tem crido. Quando vem a dificuldade, em quem você tem crido? Quando você escuta muitos caluniadores na internet, em quem você tem crido? Em quem você tem crido? Paulo aqui estava sendo perseguido, passando por dificuldades, sofrendo, mas ele sabia em quem e aonde estava depositada a sua fé. Ele estava preso aqui, mas ele dizia: eu sei em quem tenho crido. Ele estava passando por dificuldade aqui nesse momento, mas ele dizia: eu sei em quem eu tenho crido. E isso trazia para ele paz, isso trazia para ele esperança, isso trazia para ele expectativa de que, apesar de tudo, Deus estava cuidando da sua vida, de que, apesar dos seus planos, daquilo que ele às vezes queria fazer, não estava acontecendo, porque obviamente ele não queria estar preso. Ou você acha que ele queria? Óbvio que não. Mas ele dizia: eu sei em quem tenho crido. Certa ocasião ele falou: eu quero ir para Galácia, não sei, só estou supondo aqui. Aí quando ele começou a ir, o Espírito Santo fala com ele: não. Ele recebe um sonho e fala: não vai para lá não, vai para outro canto. Ele vai pregar o evangelho em outro lugar. Talvez ele nem queria, mas como ele ouviu do Espírito, ele foi. Sabe, amados, nós precisamos saber em quem nós cremos, conhecer a Deus. Vocês estão aí ouvindo ou não? Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10, ele diz assim: mas pela graça de Deus, sou o que sou. Ele está falando isso aqui: pela graça de Deus eu sou o que sou.
e a sua graça para comigo não foi em vão. Antes eu trabalhei mais do que todos eles, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, ele está falando aqui, eu ouvi a Deus e eu me coloquei ali numa situação para poder servi-lo. Eu me propus a obedecer a Deus. E eu trabalhei muito, mais do que muitos. Mas na verdade não fui eu que fui fazendo tudo. A graça de Deus. Havia um favor de Deus, havia uma graça de Deus sobre a minha vida. E o que é isso, amados? Essa graça de Deus é um favor que nós recebemos. É algo que não vem de homem algum. É algo que nós nem merecemos, que nós conhecemos pouco, na verdade, sobre a graça de Deus. Mas essa graça de Deus está sobre nós. Essa graça de Deus está sobre a sua vida. Esse favor, essa graça de Deus está sobre você, está sobre o seu povo, está sobre aqueles que o amam. E essa graça de Deus colabora com você para que venham frutos. Essa graça de Deus que está sobre a sua vida é um favor que faz com que muitas coisas aconteçam. Façam com que você colha o resultado, o fruto do seu trabalho. E nós, como igreja do Senhor, nós vamos colher. Nós estamos entrando num período de colheita. Quem está entendendo aí? Nós, como igreja do Senhor, estamos colhendo. Estamos colhendo aqui 2 igrejas em Pernambuco. Esse é o ano. Esse é um ano que nós estamos colhendo 2 igrejas em Pernambuco. E quanto tempo nós estamos batalhando e orando por isso. Amém? Isso é a graça de Deus. Isso é a graça de Deus. Aos nossos olhos, talvez nós enxergamos muitas coisas ruins, mas a visão que o Senhor tem para nós é totalmente diferente. Sabe por quê? Porque a palavra mesmo nos fala que o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê muita estética. O homem, ele vê muito a aparência, mas o Senhor, ele vê muito além. O Senhor, ele vê muito além das cadeiras. O Senhor, ele vê o interior do homem. Ele vê já os propósitos sendo cumpridos através da vida de uma pessoa, da igreja dele. A graça de Deus conosco, amados, não pode ser em vão. Sabe por quê? Porque nós vamos trabalhar, porque nós vamos realizar o que o Senhor disse que nós realizaríamos, amém? Cumprir os propósitos de Deus, seja aqui na igreja, seja na sua casa, você vai cumprir os propósitos de Deus. Agora tem muitas pessoas que realmente passam por situações difíceis, situações complicadas, tristes, e elas costumam até pensar, o Senhor me abandonou. Não, meu irmão, o Senhor não abandona ninguém, nenhum filho. Ele está vendo. Só que em quem você tem crido? Como está a sua fé? O que é capaz de abalar a sua fé? O que é capaz de fazer com que você saia da igreja e nunca mais volte? Misericórdia. Salmos 27:10 diz assim: ainda que abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Amados, nós só temos o Senhor nessa vida. Nós só temos o Senhor mesmo. Podemos ir de um canto a outro, buscar ajuda, amados. No final, nós encontraremos o Senhor. Nós só temos o Senhor mesmo. E o Senhor, Ele nos capacitou com o seu Espírito, amém? O Senhor, Ele nos deu o que é mais precioso. Jesus Cristo disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar o Consolador. E o Espírito Santo, Ele habita em nós, Ele está em você, amém? O Senhor nos deu do seu Espírito. Escute o Espírito Santo.
Escute o que Ele está falando nessa estação, escute o que o Espírito Santo está dizendo neste tempo, para esse tempo. A mesma capacitação que esses homens de Deus aqui tiveram, falei sobre Jeremias, falei sobre o apóstolo Paulo, a igreja também, você também recebeu. Se o Espírito Santo está em você, essa coragem, esse espírito de fortaleza, essa fé, o saber quem é o seu Deus, está dentro de você. Você recebeu para esse tempo, por quê? Porque esse é o fruto do Espírito, ele está dentro de você. O apóstolo Paulo, ele ainda diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, abre comigo aí, 2 Coríntios capítulo 3, versículo de 4 a 6. Diz assim: tal é a confiança que temos diante de Deus, por meio de Cristo Jesus. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. A nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. É o Espírito que nos vivifica, amados. Ele nos capacita para que a gente viva, para que a gente realize o que precisa ser realizado na sua casa, na sua família, aqui na igreja. É Ele, amados. É de relacionamento com Ele que nós precisamos, é de saber quem é o nosso Deus que nós precisamos nesse tempo, para poder continuarmos firmes. Por quê? Porque Jesus está voltando. Você acha que esses cumprimentos bíblicos que estão acontecendo aí de Ezequiel capítulo 38, Irã, Israel, você acha que isso é o quê? Você acha que isso já não estava escrito ali? Irmãos, Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo, e aonde está a nossa fé? Você tem se fortalecido para poder continuar perseverante, crendo em Deus, não desanimando apesar das dificuldades? Em quem você tem crido? Nós só conhecemos os planos, os propósitos do Senhor para nós quando nós primeiramente conhecemos Jesus, quando nós nos aprofundamos nesse relacionamento com Ele. Por quê? Porque tudo passa por Ele, tudo passa por Jesus, tudo começa e termina nele. Agora, em quem você tem crido? Em quem eu tenho crido? Eu sei em quem eu tenho crido. Será essa uma afirmação ou uma exclamação para você? Eu sei em quem eu tenho crido? Ou eu sei em quem eu tenho crido? Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é meu Deus. Eu sei o que Ele é capaz de fazer. Eu sei que Ele é poderoso para poder fazer coisas muito mais poderosas daquilo que eu imagino. Eu não me abalo diante de uma dificuldade. Por quê? Porque eu sei que Deus é poderoso, porque eu sei que Ele pode fazer. Eu sei em quem eu tenho crido. Mateus 28, versículo 18, para poder encerrar, eu vou ler para você. Diz assim, Mateus 28, versículo 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Amém? Existe algo que todos nós temos em comum aqui agora, um chamado para fazer discípulos. Você precisa fazer discípulo.
Senhor te chamou para fazer discípulo. O Senhor te chamou para fazer discípulo. O Senhor te chamou para fazer discípulo. Faça discípulos. Obedeça ao que o Senhor falou. Não inventa. Não precisa de inventar muita coisa. Faça discípulos. O Espírito Santo está em nós, o Espírito Santo está em você, amém? Você foi chamado por Deus para poder cumprir esse propósito. Mas quem vai te capacitar, te fortalecer é o Senhor. O Senhor te trouxe aqui hoje para que a sua fé se aperfeiçoe, para que você crie raízes nele, tenha realmente a certeza de que você o conhece, de que realmente você sabe quem é o seu Deus, o Deus que te chamou desde quando você estava no ventre da sua mãe para estar aqui, o Deus que te chamou, apesar das dificuldades que você imagina que você tem, mas Deus te chamou. Deus te chamou. Deus te chamou para realizar obras. Agora precisamos conhecê-lo, precisamos buscá-lo, precisamos adorá-lo, precisamos meditar em quem Ele é, precisamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração, precisamos adorá-lo intensamente, verdadeiramente, em espírito e em verdade. Como nós precisamos, amados, como nós precisamos conhecer a Deus. Eu sei em quem tenho crido. Se você souber em quem você tem crido, essa certeza vai tirar os teus medos, essa certeza vai tirar as suas dúvidas, essa certeza vai acabar com as suas decepções, essa certeza vai anular todas as suas frustrações. Por quê? Porque você sabe em quem você tem crido. Eu acho maravilhoso quando o apóstolo Paulo diz: eu sei viver contente em qualquer situação. Eu acho impressionante porque ele atingiu uma maturidade que nós estamos caminhando para chegar, amém? Mas vamos chegar. Por quê? Porque nós sabemos em quem temos crido, sabemos quem é o nosso Deus e sabemos que Ele é poderoso. Que o olhar dele não é como o nosso olhar. Ele olha, ele vê paredes, ele vê templo, ele vê isso tudo. Vê também tudo isso. Muito além do que nós vemos. Nós só vemos isso, ele vê além disso tudo. Ele vê o mais profundo do nosso coração. Ele conhece o coração do homem. E é nesse lugar que ele precisa chegar. É nesse local que nós precisamos dar acesso a Ele, à voz dEle, ao Espírito Santo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça.